no Pentecostes sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu o vento assoprou, que veio a casa toda encher e os corações em poder, 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 poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos pentecostal. Em cada veio repousar, Vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos pentecostal. em cada veio repousar, foi o povo santo do Senhor, que hoje encheu com seu vigor. Poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. E começaram a falar, repletos de poder, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer, pois vivos dons do seu amor e o poder consolador. Poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. E quem deseja receber esta água salutar, que é prometida ao que quer e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração. Poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. Bom dia, meus irmãos. Eu espero que todos estejam me ouvindo. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para dar início à nossa escola bíblica online. Nós estamos neste dia iniciando um novo trimestre. A paz do Senhor, irmã Dilma, todos os irmãos que estão chegando. Nós estamos iniciando um trimestre, é o segundo trimestre. As nossas revistas já chegaram. Aqueles irmãos que encomendaram, esta semana nós já estaremos distribuindo as revistas, também fazendo alguns acertos, mas nós estamos iniciando hoje, né? Inclusive, eu tenho aqui ela em PDF, nós vamos disponibilizar aí no grupo da igreja para alguém que queira acompanhar. Esse trimestre estará falando sobre dons espirituais e ministeriais. Nós vamos dar continuidade nos dons, porém agora falando dos dons espirituais e ministeriais, que é servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A lição de número 1, que é do dia 4 de abril, que é hoje, vai falar sobre o tema "E deu dons aos homens". O comentarista desta revista é o pastor Elinaldo Renovato, ali de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Ele é que é o nosso comentarista desta lição desse trimestre. Nós também queremos fazer aqui alguns apontamentos. Nós sabemos que este ano, meus irmãos, a Assembleia de Deus está completando no Brasil 110 anos.
Então, nós estamos sendo estimulados pela direção nacional da igreja a falar sobre os dons espirituais, sobre o fervor do Espírito, porque foi através disto que a igreja nasceu. A igreja surgiu no Brasil com um mover extraordinário do Espírito Santo de Deus. Então, nós, estimulados por eles, nós vamos dar início hoje falando sobre "e deu dons aos homens". O texto áureo, os irmãos que estão já comigo aí, vocês estão me ouvindo bem? Dê um sinal de joia, de glória, bata palma, glorifica. Se estiverem me ouvindo, por gentileza, dê sinal aí. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vamos então dar início. Eu já quero de antemão agradecer os irmãos que já estão comigo, né? Nós temos aí a Gabriela, a Laiane, a irmã Dilma, o vereador Maurício está conosco aí também, a paz do Senhor, irmão Pedro, a Gabriela, a irmã Neiva, mas lá a esposa do nosso diácono, irmão Luiz Carlos, glória a Deus. Nós estamos aí com alguns irmãos, né? Irmã Elaine, o Pedro, glória a Deus, a irmã Dilma, mais o irmão Zé Roberto, alguns irmãos que ainda não chegaram, por certo, chegarão, não é verdade? Os irmãos vai compartilhando, né? Compartilhe a live para que outros irmãos possam ter acesso a este importante momento, que é o momento de nós estudarmos a palavra de Deus. Osiel, a paz do Senhor. Osiel, tudo bem? Osiel Rocha, glória a Deus, um abraço, meu querido. Deus te abençoe, você e a sua família, meus queridos. Então, o texto áureo da lição de hoje fala assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo, diácono Zé Roberta, pai do Senhor, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 8. Então, observamos aqui que o apóstolo Paulo, ele está sendo incisivo em dizer que Jesus, ao morrer, ele desce até o cativeiro, leva cativo o cativeiro, que era todos aqueles que morreram crendo em Deus, em Cristo. Ele levou para si e colocou abaixo do trono de Deus Pai. Mas o interessante é que Paulo diz, olha, além dele tratar daqueles que morreram na fé, ele está cuidando daqueles que estão vivendo ainda na fé. E aí ele diz assim, deu dons aos homens. Então, nós vamos observar que dons são dádivas divinas, são doadas pela sua infinita graça, para que a igreja possa cumprir a missão até que o noivo venha buscá-la. Então, a paz do Senhor, irmão Antônio Santos, Deus abençoe, irmã Luciene Pereira, muitos irmãos chegando aí. Então, nós precisamos entender que os dons, sejam eles os 9 dons, sejam eles os ministeriais, sejam os dons de Deus, os dons de Cristo, os dons são numerosos, os dons. São bênçãos que Deus nos deu gratuitamente, são dádivas, né? E essas dádivas estão sendo distribuídas. Irmã Elaine, irmão Ivanildo, Lucas, Deus abençoe, glória a Deus, estão lá ligados. Então, são dádivas. E essas dádivas, Deus as deu ou nos deu para o crescimento da sua obra. Para o crescimento, irmã Luciene, pai do Senhor, para o crescimento da obra de Deus. Então, é importante que nós entendamos que foi Deus quem deu. Nós recebemos, irmã Luciana Lima, pai do Senhor, nós recebemos de Deus de forma gratuita. Para quê? Para que nós possamos cumprir a missão. E foi o que eu ensinei sexta-feira na live de ensino.
Deus nos concedeu os dons para nós sermos mordomos desses dons, para que nós possamos administrar esses dons. Então, é importante nós entendermos que esses dons não são para ficar numa prateleira ou de enfeite, mas são dons que vai garantir a operacionalidade da igreja. A igreja precisa crescer, a igreja precisa se desenvolver, a igreja precisa tomar corpo. E para que ela possa tomar corpo, o Espírito Santo nos capacita. Então nós recebemos capacitação de Deus. Preste atenção que os dons, então, não são dons para que nós possamos ficar... Pastor Antônio Santos, obrigado, querido, lá da Igreja Assembleia de Deus Missões Urgentes, obrigado por estar aí nos prestigiando. Para mim é uma honra, homem de Deus e toda a sua família estão sempre nas minhas orações. Deus abençoe o senhor, viu? Então, meus queridos, nós precisamos... vocês que me ouvem, entender que os dons são para o crescimento do corpo de Cristo. Para o crescimento, a igreja precisa crescer, a igreja precisa se desenvolver, a igreja precisa ganhar almas, a igreja precisa assistir os necessitados. E nós só vamos assistir os necessitados quando nós entendermos a importância que tem nós administrarmos esses dons. Administrarmos esses dons não para o nosso próprio deleite, mas para o crescimento da obra. Olha que Paulo escreve em Romanos 12, do 3 ao 8. Ele diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Então, olha só, a igreja precisa da diversidade dos dons, porque nem sempre todos os membros têm a mesma operação. Ou se você olhar para o teu corpo, os olhos não podem fazer o serviço da boca. A boca não pode fazer o serviço dos olhos. Irmã Ângela Lino Gomes, a paz do Senhor. Então, observe que os dons, eles vêm para dar equilíbrio ao corpo. Os dons, eles vêm para que o corpo seja equilibrado. Para que o corpo possa ter, irmã Yara Fernandes, Marcos Donizete Bernardinelli, meu grande amigo Paraíso, um abraço. O corpo precisa de equilíbrio. Então, aí ele diz assim, isso ele nos repartiu na medida da nossa fé. Então também Deus não sai distribuindo dons de qualquer maneira. Isso depende de você, depende de mim, depende da nossa fé, depende do que nós estamos buscando. Porque como Deus vai dar um dom a alguém se alguém não busca, se alguém não pede? E lembre-se, Larissa Mares, a paz do Senhor, e lembre-se que assim nós também somos muitos, mas num só corpo. Aonde? No corpo de Cristo. E aí Paulo diz no versículo 5 de Romanos 12, ele diz assim, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, para que haja crescimento na vida do irmão Marcos Bernardinelli, eu preciso estar no corpo e preciso ser usado para que haja crescimento de ambos, para que haja crescimento da igreja. Então, observe que os membros precisam estar bem ajustados. E aí no versículo 6 diz, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, tudo nós vamos precisar da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino.
Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, presida com cuidado. E o que exercita misericórdia, faça com alegria. Alessanco Garcia, Deus abençoe. Também de São Sebastião do Paraíso, apesar que você é daqui de Patrocínio, mas também está em Paraíso aí junto com o Marcos Bernardinelli, muitos patrocinenses abençoados aí na cidade dos Ipês, a linda São Sebastião. Deus abençoe. Meus queridos, então, só que Paulo também vai escrever lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, e o versículo 4, ele diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Preste atenção nessa última expressão. O Espírito é o mesmo. Presbítero Reginaldo Rodrigues. Olha só, presbítero. A Bíblia, irmã Tatiane Kettner, irmão Donizete, irmã Luciana, todos aí na fazenda dos tomates, Deus abençoe. A diversidade de dons, isso é claro. Mas está dizendo, mas o Espírito é o mesmo. Então, os dons não podem ser usados para outra coisa a não ser para que o Espírito possa agir. E aí ele diz assim, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então não é porque um é de um ministério, o outro é de outro, no sentido interno, eu estou dizendo, da igreja. Não estou falando das placas, estou falando dos ministérios internos. Aquele que tem um ministério de zelar da igreja não é menor do que aquele que cuida da assistência. Não. A Bíblia está dizendo que há uma diversidade de ministérios, de dons, mas o Espírito é o mesmo e o Senhor é o mesmo. E aí você vai ver no versículo 6 que a Bíblia diz que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então o mesmo Deus que opera em mim, opera em você, opera em nós. E o 7 do capítulo 12 de Coríntios, de 1 Coríntios, Paulo diz, mas a manifestação do Espírito é dada para cada um para o que for útil. Então, se alguém supostamente esteja usando ou dizendo que tem um dom espiritual, um dom ministerial, mas esse dom está causando danos, esse dom é suspeito. Porque a Bíblia está dizendo que os dons é para aquilo que for útil. Os dons são usados para crescimento da igreja. A igreja precisa de crescimento. A igreja precisa, então, de nós fazermos algo para o crescimento desta obra. A obra de Deus, ela precisa crescer. Ela precisa se desenvolver e Deus precisa de nós. E aí nós vamos ver, na lição de hoje, vamos entender algumas verdades que os dons, então, são dádivas. Foi Deus quem te deu, né? E eles podem ser dons espirituais, podem ser dons ministeriais e podem ser dons de serviço. Então, divide-se em 3 aqui, né? E tudo isso, olha o objetivo, todas essas dádivas são concedidas para a edificação da igreja. E não é à toa que o apóstolo Paulo, ele vai dedicar 2 capítulos inteiros desta epístola de Coríntios para tratar do assunto. Então vamos entender, vamos nos esmerar, vamos com afinco tentar entender qual realmente é o objetivo, por que Deus deu isso aos homens. Deus deu isso aos homens com finalidades. E quando você lê lá na Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia de Estudo Pentecostal define a palavra dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então, os dons espirituais não é para privilégio
ou para exaltação de alguém, mas sim para ser usado para o bem comum. E neste trimestre nós vamos observar que os dons de Deus dispensados à igreja veio com o objetivo de quê? Que a graça e o poder pudesse nos fortalecer para proclamarmos Jesus a toda criatura. Além disso, os dons, eles vão auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que eles cheguem à unidade da fé, que é o que está lá em Efésios 4, do versículo 12 ao 13. Então, meus irmãos, vamos entender nesta manhã que os dons espirituais, eles são para o crescimento da obra, são para a grande comissão, para nós levarmos o evangelho, para que nosso evangelho que nós vamos levar às pessoas, ele possa ter qualidade. O Espírito Santo vai nos qualificar. Os dons de serviço, os dons ministeriais, os dons espirituais, eles vêm para nos qualificar. Ele vem para nos dar o quê? Um amparo para que nós possamos agir e fazer com que a obra de Deus cresça. É interessante que os dons na Bíblia, vamos entender que são esses dons. Pastor Loversi, Pastor Paulo Santos. No Antigo Testamento, o dicionário Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares. Deus dava para os reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, irmã Leila Adriana, todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus na antiga aliança. Era restrito. No Antigo Testamento, os dons de Deus, os dons que Deus distribuía, as dádivas de Deus, elas eram, obrigado irmã Leila, para você e para sua família também, elas eram para quê? Para pessoas específicas. Irmã Lidiane Araújo, a paz do Senhor. Então não era como hoje. E aí nós vamos ver a diferença das dádivas e dos dons no Novo Testamento. Porque se você vai no Novo Testamento, o mesmo dicionário Wycliffe, ele vai definir esta palavra dádiva como dom. E dom que aparece com significados que se relaciona com o verbo grego didome. Didome, esse verbo apresenta o sentido de dar, como está lá em Filipenses 4,15. Vamos participar aí, irmã Elaine, pega aí Filipenses 4,15, printa aí nas mensagens para que os irmãos possam entender e também entender que vocês estão na escola comigo. Vamos lá. Filipenses 4,15 mostra o sentido ativo da palavra dar. Se nós formos lá, nós vamos ler e nós já vamos postar aí para você, Filipenses 4,15. Olha o que Paulo diz, Filipenses 4,15. Glória a Deus. Olha lá, Filipenses 4,15. E bem sabei vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, olha lá, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito a dar e a receber, senão somente vós. Então, Paulo aqui está dizendo de uma igreja que tinha esse sentimento de dar, de buscar as dádivas e distribuir. Então, na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para a igreja. Não é como no Antigo Testamento que Deus escolhia pessoas específicas, não. Agora, na nova aliança, nós estamos vendo que Deus está distribuindo para a igreja.
Para quê? Para que promova. E a igreja recebendo isso, a igreja vai promover o quê? A igreja vai promover a libertação dessas almas. A igreja vai promover a libertação daqueles que estão cativos. Então, a igreja, tendo os dons, a igreja vai ministrar libertação, a igreja vai ministrar cura, a igreja vai proclamar salvação para o homem, para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto através de Cristo e por isso podem receber os dons do Espírito. Então, todos nós, hoje, nós temos acesso ao trono de Deus. Então, todos nós hoje estamos com acesso. E quem que intermediou este acesso? Glória a Deus. Quem intermediou este acesso? Né? Nós vamos ver que Paulo escreve lá em Efésios 2:18, vamos ler Efésios 2:18. Eu vou postar aqui para vocês, ó. Efésios 2:18. Lá está dizendo assim: pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Então agora todos nós temos o acesso. E a igreja agora, ela tem o acesso livre para entrar no Santo do Santo, para buscar em Deus a confiança, para buscar em Deus os dons. E isso, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 16, ele também vai dizer lá, olha só o que ele escreve: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Então, a igreja hoje tem acesso a essas dádivas. Essas dádivas estão livres. Essas dádivas estão livres, Miqueias. Gabriela, essas dádivas estão à disposição. E é uma dádiva que Deus está entregando para a igreja. A igreja tem acesso. A fim de sermos eficientes no entendimento desse estudo, nós vamos dividir, o escritor vai dividir os dons em 3 categorias, que é os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra na Epístola Paulina aos Romanos, em 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação, vamos entender aqui, esta classificação é só como recurso didático. Pois quando Paulo expõe o assunto nas suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista de classificação, mas ele preocupa-se em exortar os irmãos para que os irmãos busquem e se encorajem para usar esses dons. E buscar esses dons para quê? Para encorajar, para confortar, para edificar a igreja. Então grave isso, os dons é para te encorajar, é para te confortar, é para te edificar. A igreja de Cristo será edificada. A igreja de Cristo será edificada através dos dons. Cadê os irmãos? Ainda estão comigo aí? Cadê? Cadê você que não se manifesta? Cadê os irmãos? Eu estou sentindo hoje assim um pouco disperso aí. Cadê o povo? Pastora Márcia, glória a Deus. Nós já estamos indo para o segundo tópico, mas estou notando aí uma certa ausência, dos irmãos. Isso, Reginaldo, glória a Deus. Eu agora mesmo pedi para ler um versículo aí,
Eu quero que os irmãos estejam comigo. Pedro, glória a Deus. Maravilha, Pedro. Vamos lá, queridos, vamos participar. Gabriela, irmã Quitéria, feliz Páscoa para a senhora também. Que o Cristo ressurreto esteja sobre a sua vida. Irmã Leila, glória a Deus, lá de Pratápolis. Glória seja dada ao nome do Senhor. Venha, vamos participar. Vamos participar, porque às vezes os irmãos entram, e o pastor Antônio está dizendo, estou aqui vivinho, glória a Deus. Então, vamos aqui, irmãos, entender que os dons de serviço espirituais e ministeriais, vamos falar um pouquinho sobre eles, vamos entender um pouquinho sobre eles. E aí, nós vamos ver em Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo admoestando a igreja e lembrando a igreja de que a igreja é um corpo, pastor Antônio. A igreja é o corpo de Cristo. E ela não pode, olha só, preste atenção, e a igreja não pode se achar autossuficiente. Nós não podemos entender que já está bom do jeito que está. Não. Nós precisamos buscar mais. Nós precisamos buscar. A igreja não é autossuficiente. A igreja precisa se desenvolver. A igreja precisa de desenvolvimento. Então, observemos que se a igreja precisa de desenvolvimento, nós precisamos então buscar esses dons que vai nos trazer o desenvolvimento, Rodrigo. Assim como o membro de um corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, a igreja necessita um dos outros para o fortalecimento. Olha só, eu não posso me fortalecer sozinho. Eu preciso dos irmãos. Os irmãos precisam de mim. Então, observemos aqui que a igreja é um corpo bem ajustado, Luziano. A igreja, Luziano e Stefânia, olha só, a igreja necessita um do outro para fortalecimento da vida espiritual e a comunhão em Cristo. Por isso, Paulo, ele categoriza esses dons em Romanos 12, trazendo uma ideia de que esses dons vai trazer a manutenção, glória. Olha só, esses dons serão usados para a manutenção da comunhão dos santos. Pois, ao falarmos de serviços, subentende-se de que quem serve está prestando um serviço para alguém. Então nós obreiros, nós pastores, nós somos simplesmente servos. Estamos prestando um serviço para alguém. Quem é este alguém? Este alguém é Cristo. E aí Paulo lista esses dons em Romanos, fazendo deles uma subdivisão. Quando ele fala de ministério, ele está falando de ofício diaconal. Quando ele fala de exortação, ele está dizendo sobre encorajamento. Quando ele fala de repartir, presidir e exercer misericórdia. Olha só os dons de serviço, como eles ajudam no crescimento da igreja. Ministério diaconal. Diácono serve. Diácono é aquele que está pronto a servir. Não estou falando simplesmente do diácono consagrado lá como obreiro, não. Todos nós precisamos servir. E este ministério ele é importante para quê? Para o crescimento da igreja. E exortar. Tem gente que acha que exortação é só acabar com as pessoas, né? Com palavras duras. Não. Exortação significa encorajamento. É aquele irmão que tem o dom de sempre estar te dizendo, não, vai dar certo. Não, fica tranquilo. Você vai nele, ele sempre tem uma palavra para te dar. Ele sempre tem uma palavra para te encorajar. Ele sempre está dizendo, Senhor, abra os olhos desse irmão, abra os olhos dessa irmã. Senhor, não deixe o irmão ficar isolado, sozinho. Não, ele está sempre ali com uma palavra de Deus para o coração das pessoas.
Esse é o dom da exortação. É o dom daquele que encoraja, daquele que não deixa o irmão com medo, mas sim traz para o irmão uma palavra de que tudo vai dar certo, de que tudo vai entrar nos seus eixos. Aí nós temos o dom de repartir. Enquanto tem pessoas egoístas que só querem para si, existem pessoas na igreja que querem repartir. Pessoas que não conseguem ficar sem buscar algo para repartir com alguém. E neste momento que nós estamos vivendo, é de suma importância, como eu ministrei na sexta-feira, que nós observemos as necessidades das pessoas, que nós possamos repartir com as pessoas. O dom de presidir. Presidir é estar sobre a cabeça de um grupo de pessoas. Quando eu estou presidindo um grupo, Mário Bernardes Neto, eu não significa que eu sou o ditador, não, mas eu estou prestando um serviço, um dom que Deus me deu, que é o dom de presidir. E o dom de exercer misericórdia, que também ensinei na sexta-feira sobre a mordomia da misericórdia. Misericórdia das pessoas, ter compaixão das pessoas. Esse dom é importante na igreja, porque esses dons estão relacionados a uma ação em prol do próximo e nunca de si. Quem está exercendo o ofício diaconal, ele não está servindo a ele próprio, está servindo outras pessoas. Você não exorta a si mesmo, você exorta outras pessoas. Você não consegue repartir com você mesmo, você vai repartir com alguém. Então nota-se que este dom de serviço, ele tem uma ação social, uma ação sociológica, uma ação para pessoas, para o próximo, agindo em favor daqueles que estão ao seu lado. Portanto, se nós temos este dom de serviço, nós devemos usá-lo em benefício da Igreja de Cristo. Então, nesta manhã, que nós entendamos que o dom de serviço ele é importante para o crescimento do corpo, para o crescimento e o desenvolvimento da igreja. Amém, irmãos? Os irmãos estão aí? Amém? E isso é o dom de serviço. Nós fomos chamados para servir outras pessoas. Nós fomos chamados para servir aqueles que estão ao nosso lado. As pessoas precisam de mim e de você. A igreja precisa desses dons. Pois quando nós exercemos o dom de serviço, a igreja cresce, porque as pessoas vão se sentir amparadas, vão se sentir guardadas, vão se sentir ajudadas. Então, que o dom de serviço possa se manifestar em ti, que o dom de serviço possa se manifestar na minha vida, para que com isso nós possamos fazer a igreja de Cristo crescer. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, se desenvolverá através do dom de serviço. Amém, irmãos? Glória a Deus. E quando nós usamos os dons de serviço, nós usamos com amor, nós usamos com fidelidade. Nós fazemos isso porque nós queremos ver o corpo de Cristo bem ajustado. Nós queremos ver o corpo de Cristo funcionando bem. Então, a gente reparte, a gente faz, a gente preside, a gente exorta, porque nós queremos ver a igreja de Cristo crescer. E é de suma importância que você, nesta hora, entenda que os dons foi uma dádiva que Deus te deu. E com isso você leva as pessoas.
E com isso você faz com que as pessoas se desenvolvam na graça, se desenvolvam em Cristo. E Paulo está nos dizendo, então, que o corpo de Cristo precisa desses dons. O dom de serviço, os dons de serviço, o que é o ofício diaconal, a exortação, o repartir, o presidir e o exercer misericórdia. Então, quando nós exercemos esses dons, automaticamente o corpo vai se desenvolver. Obrigado, pastor Ronaldo da Laje. Está aí, pastor Ronaldo, irmã Ângela, seus filhos. Deus abençoe, viu? Muito obrigado pela presença aí. Deus abençoe. Eu vi aí que o senhor me mandou um áudio, depois eu te respondo, querido. Escute só. O item 2 da lição vai falar assim: conhecendo os dons espirituais. Aí Paulo vai para 1 Coríntios. Em Romanos ele fala dos dons de serviço. Mas lá em 1 Coríntios 12, ele vai tratar agora dos dons espirituais. E o mais importante, Paulo já inicia dizendo do versículo 1. Acerca dos dons espirituais, eu quero que vocês não sejam ignorantes. Paulo está dizendo que nós não sejamos ignorantes ao administrar esses dons. Porque esses dons não são nossos. Esses dons são de Deus. E aí quais são esses dons que Paulo diz para nós não sermos ignorantes diante deles? Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Quando Paulo está falando isso, ele está querendo dizer que apesar das manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo deseja que as igrejas, em especial a igreja de Corinto, conhecesse algumas considerações sobre isso, sobre os dons espirituais. E isso nós precisamos entender que é importante nós não sermos ignorantes. O que é ser ignorante? É julgar que não conhecemos. É julgar, não fui ensinado, eu não sabia, eu não sei. Mas nós estamos aprendendo aqui. Então nós não vamos ser o quê? Ignorantes. O comentário bíblico Beacon, ele diz que predominantemente a Epístola aos Coríntios mostra que os irmãos de Corinto estavam envolvidos sobre uma vida pregressa de idolatria, e as manifestações espirituais na igreja lembravam experiências místicas. Eles estavam misturando o espiritual com aquilo que eles trouxeram dos seus costumes anteriores. Tanto na mística das religiões e dos mistérios daquela época. Então os coríntios precisavam de ser ensinados de forma correta para que eles entendessem a existência dos dons e a forma da sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. É por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos entender esses dons, nós precisamos abraçar esses dons. A Bíblia nos ensina que o ensino correto sobre esses dons vai tirar da igreja as distorções, vai tirar da igreja aquilo que não é de Deus. E quando nós estamos aprendendo de forma correta, isso vai contribuir para que a igreja não viva de fanatismo religioso, de corrupção doutrinária, de movimentos estranhos e de heresias que estão querendo entrar na igreja. Portanto, o ensino dos dons espirituais e sobre a sua adequada utilização previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Nosso culto vai ser racional, vai ser inteligente. O nosso culto vai ser um culto em que o nome do Senhor vai ser glorificado.
Então é necessário, Anderson Teixeira, lá de Mato Grosso, Deus abençoe. Então é necessário nós entendermos que os dons espirituais, eles vão trazer para a igreja crescimento. Mas nós já aprendemos sobre os dons nas lições anteriores. Então aqui é só uma minúcia, só algo bem sintético sobre isso. Mas Paulo vai falar da terceira categoria. Ele falou dos dons de serviço, ele falou dos dons espirituais, mas ele vai falar também sobre os dons ministeriais. E a epístola aos Efésios classifica os dons assim, os ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Esses são os dons ministeriais. Os dons ministeriais, eles estão na igreja. Para que eles vêm? Para que Deus mandou esses dons para a igreja? Trouxe esses dons, Nivaldo Ribeiro, pai do senhor querido, trouxe esses dons para a igreja para quê? Para capacitação. O objetivo desses dons é a revelação de Cristo para a igreja. Porque quando nós manifestamos os dons ministeriais, quando os dons ministeriais estão na igreja, a igreja começa a trabalhar de forma ajustada. Porque ela tem liderança. A igreja precisa ter liderança. Os líderes precisam estar o quê? Na frente. E os dons ministeriais, eles estão aqui. Eles estão para ajustar a igreja, irmão Nivaldo. Irmão Nivaldo, eles estão aqui para fazer com que a igreja ande de forma mais ajustada. E aí Deus manda os dons ministeriais, como está aí em Efésios 4:11, né? E esses dons, eles estão aqui para quê? Para melhorar a igreja. Por exemplo, nós vamos ver aí os dons, o dom de apóstolo. Pastor, mas o senhor pode me consagrar apóstolo? Nós não estamos falando aqui de consagração. Nós estamos falando aqui de dom ministerial, dom que alguém recebe de Deus. Mas um crente que não tem ministério, não tem credencial, ele tem esses dons? Sim, pode ter. Olha, por exemplo, o dom de apóstolo, Cibele Cristina, irmã Leila, presbítero Reginaldo, Pedro, irmã Elaine, presbítero Ivanildo, Lucas, espero que vocês ainda estejam comigo aí. Olha o dom de apóstolo. O dom de apóstolo é o dom de autoridade para comunicar sobre o reino de Deus de forma a liderar. Pode vir a formar igreja, ter uma visão de Deus. Então, o apóstolo, lembra do apóstolo Paulo? É aquele que tem uma palavra de autoridade para comunicar sobre o reino de Deus. Traz, irmã Elaine, para a igreja uma visão ampla de formar igreja. E geralmente você vê que o apóstolo Paulo formava igreja, formava liderados e viajava para outro lugar. Então, o dom de apóstolo é um dom maravilhoso. É um dom que nós precisamos buscar. E o dom de profeta, pastor? O dom de profeta é o dom de você transmitir a mensagem de Deus. E não estou falando da profecia individualizada, quando você vai em alguém entregar, não. O dom de profeta aqui é aquele irmão, aquela irmã que tem o dom de motivar o povo, corrigir o povo, trazer justiça, mostrar a vontade de Deus com clareza. O profeta geralmente confronta o quê? O pecado. E ele traz sempre os conselhos de Deus para o seu povo. O dom de evangelista. Porque nós temos, às vezes, evangelistas na igreja, consagrados, com a credencial. Mas será que ele tem o dom de evangelista?
Porque o dom de evangelista é o dom de comunicar boas novas. O evangelista, de forma natural, divulga o reino de Deus e tem capacidade especial para compartilhar a mensagem de salvação para as pessoas. Então você nota que o evangelista, ele tem o dom de pregar para as pessoas, ganhar pessoas para Cristo, trazer pessoas para Cristo. Ah, mas esse dom aqui todo mundo quer ter, né? O dom de pastor. O dom de pastor é o dom de cuidar do povo de Deus. O pastor, ele ama, ensina, treina, envia. O pastor, ele é o responsável pelo amadurecimento espiritual da igreja. O pastor é quem alimenta as ovelhas, é quem vigia para que elas não sejam atacadas. Então, pastor nada mais é do que um pai. Aleluia. Pastor nada mais é, Luciano, Cibele, do que um pai que cuida dos seus filhos. Então, que esta manhã você entenda que o dom de pastor é um dom de cuidar. E o dom de mestre? Esse dom é específico para aqueles que têm o dom para ensinar. A pessoa que exerce esse dom tem facilidade para explicar para as pessoas a respeito de Deus. Deus ensina as suas verdades a ele. E ele tem o dom para instruir a igreja, edificar a igreja. Jesus, muitas das vezes, foi chamado de mestre porque tinha este dom. E hoje nós temos o Espírito Santo como nosso mestre que nos transmite este dom. Então esses dons, Francisco de Assis, a paz do Senhor, será que é o Chiquinho da autoescola? Chiquinho, dá um sinal, Francisco de Assis. Quem é o Francisco aí? Está muito longe aí a fotinha. Escreve aí, Francisco. Olha só, vamos lá. Então, quem tem esses dons, ele vai produzir crescimento na igreja local. Ele vai desenvolver a vida dos seus discípulos e ele vai trazer capacitação para o povo. O Senhor deu a sua igreja, aos ministros, para que os ministros sirvam a igreja com zelo e com amor. Vamos printar aí? Vamos printar? Quem pode printar aí para mim o versículo de 1 Pedro 5, versículo 2 e 3? Cadê os irmãos aí? Quem está online aí? 2 Pedro 5, versículo 2 e versículo 3. Vamos ver aqui o que Pedro fala sobre zelo pelas coisas de Deus. Olha lá, vamos ler. Quem achou? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Ninguém achou? Eu já achei. Aleluia. Eu já achei. Quem achou? Ninguém. Meu Deus, cadê o povo, Jesus? Cadê o povo, Senhor, que dá glória a Deus? Pessoal, olha lá o que diz o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo próprio, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, Valdete, Davan, Pedro, a Bíblia está dizendo que nós temos que apacentar com zelo, com cuidado. E o interessante é que no final fala que nós não temos domínio sobre a herança de Deus. Não, nós só servimos de exemplo ao rebanho. Quem está com os ministérios, ele serve de exemplo. Samuel Malaquias, Pedro Ferreira, Pai do Senhor a todos. Então, o ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica do serviço. Jamais com a perspectiva de centralizar um líder, sacerdotal, tudo centralizado nele, não. Por isso que eu gosto de trabalhar
com a igreja sim, e sei que a igreja de Biraci já notou que nós precisamos delegar, ensinar, fazer as pessoas também exercer o dom que há neles. E é isso que nós precisamos fazer com o corpo de Cristo. Fazer com que todos tenham funcionalidade. E para a gente encerrar, a igreja de Corinto estava enfrentando problemas, porque eles não estavam sabendo administrar esses dons. Mas eu quero que você entenda esta manhã que os dons são importantes para vocês. Os dons espirituais é algo importante para a igreja, os dons de serviço, os dons ministeriais. Eles vão ajustar a igreja para que a igreja cresça. Há uma diversidade de dons? Sim. Pai do Senhor Samuel. Pai, entenda, irmãos, há sim uma diversidade de dons, irmão Valdete. E Deus, ele está distribuindo isso para cada um segundo a medida da sua fé e para que haja um bom desenvolvimento do corpo. Então entendamos que os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Vamos ler. Alguém pode printar agora? Não é possível que ninguém vai me ajudar hoje. Sexta-feira estava uma bênção, hein? Muita gente postando os versículos. Romanos. Vamos ler Romanos 12:6. Vamos ler? Olha o que diz Romanos 12:6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se o dom é profetizar, que use na proporção da sua fé. Então, Romanos 12:6. Paulo está dizendo, temos diferentes dons. Ai, Jesus, são diferentes. Então não significa que nós seremos portadores dos dons. Eu posso fazer, fulano não pode, não. Os dons, eles são diversos, são diferentes. E nunca foi planejado por Deus que todos os crentes fossem iguais. Deus planejou que as pessoas tivessem investiduras diferentes. Na própria sociedade nós vemos isso, não existe ninguém igual. Mas Deus, na sua soberania, nos faz entender que Ele nos mandou a sua graça para que a igreja... Isso, irmã Elaine, aí, ó, gostei, agora um postou ali. De modo que nós temos diferentes dons, segundo a graça. Então, os dons não são só para embelezar, para que nós... eu tenho. Não, é para ajudar o corpo. Mas vamos ler mais um aí, já que a irmã animou aí, 1 Pedro 4:10. Vamos ver o que está escrito, 1 Pedro 4:10. Vamos ver se alguém vai printar agora para mim aí e vai colocar, vai ser glória. 1 Pedro 4:10. Vamos lá, vamos ver lá. Olha só o que Deus vai falar agora, gente. Olha, estou encerrando já, estou no finzinho aqui. Olha o que Pedro vai escrever em 1 Pedro 4:10, gente. Isso daqui nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos nos esquecer disso. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, administrando fielmente. Administre de forma fiel. Não podemos nos orgulhar, não podemos ser arrogantes, nem autoritários no exercício dos dons. Mas com humildade e temor. Não usemos os dons de forma orgulhosa, visando a exaltação pessoal. Os dons, quando se usa dessa maneira, isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja.
Mas use os dons com um coração sincero, transbordante, pelo amor de Deus, pelo amor ao próximo, usando o amor de Deus para que você manifeste esse dom às pessoas. Eu quero louvar a Deus porque sei que você vai usar o seu dom para edificar as pessoas. E aí, quando nós chegamos aqui no final, nós vamos ver no final da lição o estudo dos dons de Deus aos homens. É amplo e nos apresenta recursos pelos quais nós podemos servir a Deus e a igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que os dons deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja e para a nossa história. Que Deus te abençoe, hein? Que você não esqueça disso, que os dons foram para que você administre, para que a glória de Deus se manifeste e o nome do Senhor seja glorificado. Na próxima lição, nós continuaremos falando sobre os propósitos dos dons espirituais. Então, nós estaremos falando dos propósitos dos dons espirituais na próxima lição, na próxima semana. Eu quero que você use o seu dom que você tem, se seja de serviço, se seja dons espirituais ou ministeriais, mas que todos que estão me ouvindo têm dons, têm, e eles vão se manifestar em nome de Jesus. Eu queria agora pedir toda a atenção de vocês, toda a atenção vai ser importante agora. Eu quero dizer aos irmãos que os irmãos sabem que ontem o ministro Cássio Nunes concedeu uma liminar, e essa liminar está valendo desde ontem para todo o país, Nós estamos sobre esta liminar tendo o direito de cultuar ao Senhor no dia de hoje com uma capacidade de 25% da lotação da igreja, com todas as normas sanitárias da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde. Então, eu quero dizer aos irmãos que hoje à noite, a partir das 18h30, porque o toque de recolher continua valendo. Então, às 20 horas, todo mundo em casa. Mas às 18h30 nós já estaremos na igreja. Sim, na Rua Alipe Teixeira Nunes, 185, no Alto da Boa Vista, em Ibiraci. E nós estaremos realizando o nosso culto. E, a pedido do nosso pastor presidente, nós já vamos aproveitar que hoje nós podemos reunir, porque não sabemos se daqui a alguns dias o pleno julga e manda fechar novamente. Vamos aproveitar hoje que nós podemos e nós estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Então, os irmãos são meus convidados. Irmãos, podem ir. Nós vamos hoje fazer um distanciamento. Não vai ser um culto demorado, Não vai ser um culto rápido, mas um culto objetivo, onde nós vamos ministrar a Santa Ceia aos irmãos, e aí você vai ter a oportunidade de cultuar ao Senhor, de levar a sua oferta, levar o seu dízimo para a manutenção da obra. A obra de Deus precisa de nós. Nós precisamos ajudar e abençoar a obra. Por quê, irmãos? Nós temos compromissos a pagar. Nós temos energia, água, temos manutenções, temos compras que fizemos, temos bebedouro da água que colocamos. Tudo isso nós precisamos contribuir na obra de Deus. Então, e também os irmãos não esquecerem da campanha do quilo, pois muitas pessoas estão precisando, irmãos. Lembra que nós precisamos exercer o ministério da misericórdia. Pastor, mas eu só tenho um pacote de macarrão e um de feijão. Irmão, se você puder, contribua, porque não vai te faltar. Deus vai abrir portas e não vai faltar na tua casa. Então leve a sua campanha do quilo e invista nas pessoas. Doe alguma coisa para alguém.
para que nós possamos acudir os necessitados. Então te peço hoje, compartilhe com os irmãos lá no Facebook, nós já pusemos lá o cartaz, a irmã já nos fez o cartaz. Vamos divulgar, irmãos. Hoje nós temos o privilégio. Pode ser que amanhã não tenhamos. Então nós vamos aproveitar. Né? Vamos hoje, às 18h30, todos os irmãos. Como a igreja é grande e nossa membresia também não é muita, dá para nós fazermos o distanciamento correto, fazer toda a parte, né, de álcool em gel, de máscara, né, todo mundo distante um do outro, para que nós possamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Os irmãos me entenderam, acredito, e a todos os irmãos, divulgue essa informação. Nossa Santa Ceia hoje, a partir das 18h30, nós já estaremos lá na igreja recebendo os irmãos para que nós possamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Quero agradecer a todos que estão comigo agora, que estão ao vivo. Você que está me ouvindo, que precisa falar comigo, me chama pelo WhatsApp, eu estou ligadinho aqui no WhatsApp. É só você me mandar uma mensagem, eu estarei pronto para te responder. Agradeço a irmã Cibele, o Anderson, bom domingo, Anderson. Irmã Leila, Deus abençoe. A todos os irmãos, vai dando um joinha aqui, ou fala aí no comentário, dê um amém no comentário, para que eu cite o seu nome e te agradeça. Agradeço então a todos os irmãos, né, que estão comigo. Cadê o seu amém? Cadê o amém? Cadê o amém? Cadê o seu amém? Glória a Deus. Vamos aí, para mim agradecer. Estou vendo ali ainda o presbítero Reginaldo, a irmã Tatiane Kettner, Gabriela Pereira Carvalho, glória a Deus. Tem mais gente, estou vendo lá em cima, tem gente ainda comigo. Não são muitos, mas tem. Pastora Márcia Lúcio, Deus abençoe. Luciene Pereira, irmã Luciene, Deus abençoe, vai à igreja hoje. Irmã Elaine Carvalho e a família, Ivanildo, Pedro, o Ivanildo, o Lucas, o Caleb, o Isaac, Cibele Cristina, Deus abençoe, amém. Muito obrigado pela sua participação. Pedro Mendes, Deus abençoa. Pedro Carvalho, aleluia. Tem mais alguém comigo? Tem mais? Eu vou agradecer a Deus, eu vou orar e nós vamos estar encerrando a nossa live desta manhã. E à noite, então, nós não teremos live, porque nós estaremos direto da igreja, fazendo a vontade de Deus ali, ministrando a Santa Ceia do Senhor. Pai querido e eterno, eu quero te agradecer neste momento, pela oportunidade que o Senhor me concedeu de estar junto com os teus filhos. Pai querido, que o Senhor venha abençoar as famílias, venha abençoar, Senhor, a irmã Laiane, irmão Valdete e outros irmãos que estão online comigo, Senhor, o Anderson, a irmã Luciene, ó meu Deus, a irmão Pedro, a irmã Gabriela, o irmão Luziano, Senhor, a irmã Elaine, o irmão Ivanildo e a família, o Lucas, Senhor, todos aqueles que entraram, mas que por um motivo tiveram que sair. Eu sou grato a Deus pela vida de todos, continua abençoando a cada um de nós de maneira extraordinária, continua cuidando da igreja, abençoando a cada um, dá um domingo abençoado aos teus filhos, abençoa, Senhor, as famílias, não deixe faltar o alimento, não deixe faltar o pão de cada dia, mas que cada um deles, Senhor, estejam abençoados, estejam cheios da tua graça. Senhor, abençoa o Anderson ali, Senhor, em Tangará da Serra, no Mato Grosso, continua dando vitória, Senhor, o Senhor sabe que ele é escolhido seu, o Senhor o escolheu desde o ventre da sua mãe, continua protegendo, guardando, livrando ele de todo mal. Pai querido, a toda a igreja de Biraci, Senhor, a cidade, abençoa os governantes, abençoa, Senhor, todos que estão ali em Biraci sob o controle, Senhor, da cidade. Pai querido, abençoa todo o ministério, nosso pastor Wallace Moreira, que acabou de entrar, abençoa ele, abençoa a sua família, abençoa a igreja que vai estar à noite, Senhor, cultuando. Nós estaremos ali, Senhor, ministrando a tua palavra, ministrando a Santa Ceia, abençoando vidas, abençoando pessoas. Senhor, eu creio que a nossa Santa Ceia será abençoada. Eu creio que o Senhor estará abençoando vidas ali
Nós estaremos ali, Senhor, no início da tarde, até às 20 horas, dando assistência, orando, abençoando vidas, deixando, Senhor, uma palavra de vitória, deixando, Senhor, uma palavra de bênção para o coração da tua igreja. Ó Pai querido, venha derramar sobre eles a tua unção, a tua graça. Não deixe faltar alegria, não deixe faltar saúde, não deixe faltar a paz, não deixe faltar o consolo. Pai querido, guarda, Senhor, a cada um de nós. Guarda, Senhor, o campo de Igarapava, Senhor, os pastores, as congregações, aquilo que cada igreja necessita. Senhor, abençoando, Senhor, o nosso pastor que está na direção, abençoando, Senhor, todo o gerenciamento, toda a administração do campo. Abra as portas, derrama da tua graça, não deixe faltar, Senhor, nada a ninguém, Senhor, mas que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida de todos agora. Ó Pai querido, eu quero te agradecer por esta manhã, onde nós falamos dos dons espirituais, dos dons de serviço, dos dons ministeriais, que é importante para o crescimento e a edificação da tua igreja. Então, Senhor, faça nós usarmos esses dons, faça, Senhor, com que nós usemos esses dons e que esses dons sejam reais na nossa vida. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa o teu povo, não deixa, Senhor, o teu povo, Senhor, sozinho e desamparado, mas que a tua graça, a tua unção esteja sobre todos agora, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a todos e que a tua graça esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Torna minha alma dileta, enchendo-me de ti. Oh, manda agora o bom Consolador. Minha alma te implora, oh meu amado Senhor. Que tenhamos um dia abençoado, um dia de vitória, e que o bom Consolador esteja sobre todos nós. À noite, às 18h30, estaremos na rua Alipe Teixeira Nunes, 185, no Alto da Boa Vista, na nossa grande Santa Ceia do Senhor. Esteja lá, não falte. Estaremos mantendo todas as regras sanitárias. Obrigado, irmão Antônio, pastor Antônio Santos, da Igreja Missões Urgentes de Franca. Deus abençoe, irmãos, a partir das 18h30, a nossa Santa Ceia. E juntos nós estaremos exercendo aquilo que o Senhor colocou sobre nós, que é os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviço. Receba o Espírito Santo sobre a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Oh, manda agora o bom Consolador. Minha alma te implora, oh meu amado Senhor. A ti pertence a glória, benigno Salvador. Sempre me das a vitória, por teu imenso amor. Oh, manda agora o bom Consolador. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Um bom domingo, feliz Páscoa a todos os irmãos. Que nós comemoremos nesse dia a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou e vivo está. Ele está em nós, Ele ressuscitou e está com a igreja nesse dia, nos dando vitória. Que nós possamos, presbítero Reginaldo Rodrigues, que nós possamos manter a chama desse Cristo ressurreto em nossos corações. Deus abençoe, um bom dia, em nome de Jesus.
o serviu. No seu julgamento escolheram matá-lo e soltar Barrabás. Condenado por pregar a vida, suas feridas sararam as minhas. Como ovelha o matador foi. Coroa de espinhos sua cabeça furaram, batendo com caniço a Jesus torturaram. Achando o povoador do meu Jesus, mandaram açoitá-lo. Jesus tomou a cruz, a multidão gritava e algumas mulheres de tristeza choravam. A cruz era pesada, tão grande aflição, e pra lhe ajudar constrangeram Simão. Chegando ao Calvário, o meu mestre deitaram, e sobre o madeiro seus pés e mãos pregaram. E ao sentir os pregos de pé na cruz puseram o meu Senhor amado. Zombavam, humilhavam, escarneciam e falavam: salvaste a